Boa noite, Robson, seja bem-vindo, que Deus nos abençoe, nos ilumine sempre. Como é que está o som? Está escutando bem? E a imagem também está chegando bem? Aldenura, minha amiga, boa noite, que Deus nos abençoe. Que bom estar com vocês em mais uma noite. Com grande alegria eu recebi o convite do SENA, Centro Espírita 9 de Outubro, para que hoje estejamos aqui transmitindo essa live em nome dessa instituição que sempre nos traz a oportunidade de estudo, de uma reflexão em cima do Evangelho. Meu nome é Rivaldo Pinheiro, trago um abraço de todos aqueles que fazem a Comissão Estadual de Espiritismo, assim como também do Grupo de Fraternidade Espírita de Ouro Preto. Estamos felizes por estarmos unidos. Boa noite, Charles. Aqui para estudarmos, aprendermos um pouco mais, fazermos uma reflexão, né? Nesse momento importante para todos nós, né? Então, vamos agradecer a Deus por essa maravilhosa oportunidade, agradecer a Jesus, nosso irmão maior, os amigos espirituais, os guias, os mentores, né, do Centro Espírita 9 de Outubro, que nós sabemos que estão nos acompanhando nesse momento, assim como também, né, os nossos amigos espirituais que acompanham as instituições às quais, né, também fazemos parte. E nesse momento, nada melhor do que elevarmos o nosso pensamento, a nossa vibração, o nosso sentimento, justamente para pedir as bênçãos do Senhor para o trabalho que nós vamos realizar nesse momento. Que Deus, na sua infinita bondade, possa, nesse momento, permitir que os nossos amigos espirituais possam, né, nesse momento, nos trazer a intuição, nos trazer a orientação precisa, para que nesse momento todos nós possamos refletir um pouco sobre o Evangelho de Jesus. Agradecidos estamos por essa maravilhosa oportunidade. Rogamos tuas bênçãos, Senhor, a todos aqueles que estão se unindo a nós, né, nesse momento de reflexão. E a todos aqueles que também, por motivo diversos, não puderam chegar até nós. Mas onde eles estiverem, que possam receber essas bênçãos benditas. E assim certo da presença amiga dos nossos amigos espirituais, com a permissão de Deus, é que damos por iniciado mais uma live do Centro Espírita 9 de Outubro. Bom, eu gostei muito do tema. Existe vida após a morte? É o tema que nós temos para a nossa reflexão da noite. Principalmente, e acredito que foi com essa intenção, que nós, ocidentais, temos amanhã uma data especial, que é nomeada como Dia de Finados, onde as pessoas dedicam esse dia para fazer suas orações para os parentes, os entes queridos que já desencarnaram, né? Falamos assim, né? Nós espíritas, né?
E é interessante lembrarmos que essa comemoração existe desde o século X. Aconteceu naquela época, foi inclusive o abade Odilon, que depois, né, foi consagrado como santo, Santo Odilon. Ele colocou a sugestão de ter essa data porque, na época, o pensamento era o seguinte, de que grande parte das pessoas que havia, né, desencarnados, eles estariam numa condição que era chamada de purgatório, né? Ou seja, o pensamento, a ideia que eles tinham é que ao desencarnar só tinha 3 opções: ou seguia para o céu, inferno ou purgatório. E estando no purgatório, que era justamente o intermediário entre o inferno e o céu, eles estavam naquela condição de se preparando, tendo a oportunidade, dependendo, né, da situação de cada um, de seguir para o céu. E uma das formas de ajudar a esses entes queridos que porventura estivessem aí era justamente a prece de nós, né, encarnados, nós que naquela época dizíamos estaríamos vivos. Então por isso, né, foi conclamada essa data para que todos pudessem parar, né, nas suas atividades e ficar o dia todo reservado justamente para isso. E trazemos isso, né, até hoje, né, essa forma, e que nós respeitamos, né, e vamos conversar um pouco sobre a morte, né, e, consequentemente, o que viria depois, né, da morte para todos nós. E não poderia começar diferente, né, lendo, né, um trecho rapidinho, né, do livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas, né, da doutrina espírita, que vem justamente nos trazer informações mais profundas sobre esse tema. E o capítulo 1 tem como título O Porvir e o Nada. E justamente no comecinho, Kardec nos diz o seguinte: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo. E ele ainda continua: mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser? Tal a alternativa: para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? Então são essas questões que ele colocou logo no início e que praticamente desde o princípio da humanidade que vemos fazendo esses questionamentos, já que a morte era algo inevitável e não tinha-se ideia do que aconteceria após isso. E aí vem justamente todo um processo de fantasiar, né, de tentarmos esclarecer, trazendo ideias que nasciam dos nossos pensamentos, né, daquilo que ouvíamos de um lado, ouvíamos de outro, aquilo que imaginávamos. Então tinha tudo isso. Além do mais, a ideia principal que se ficava aqui: havendo a morte, morreu, acabou.
finalizou, não existe mais. Isso, consequentemente, trazia uma grande dor. Uma dor que para muitas pessoas era totalmente inaceitável, né? Algo que era terrivelmente grande. E aí continuamos, né, nesse processo de sem sabermos exatamente o que seria. Antes de qualquer coisa, antes das grandes informações que nós obtivemos, né, que nós recebemos, as pessoas não tinham noção clara justamente do ser, né, que poderia ter feito isso, que faria isso. Antes de qualquer coisa, as pessoas imaginavam justamente que haveria um ser, né, maior, mas não sabia o que. Então via justamente também essa toda a imaginação, né? Então era o Deus Sol, né? O Deus Lua, né? O Deus Trovão, tudo aquilo que as pessoas iam, né, imaginando, né? Não sabiam o que era e a partir daí começavam a colocar isso. Até que tivemos, claro, devido ao nosso Pai Celestial, né, a primeira revelação que veio através de Moisés. Quando ele nos veio trazer, né, a maravilhosa informação, né, e a certeza de que nós temos um Deus único, que Ele é o Criador de tudo e de todos. Então vejam só, né? Nós tivemos essa primeira revelação que foi algo maravilhoso para todos nós. Tínhamos a partir daí um caminho a trilhar, né? Tínhamos, né, justamente para onde irmos. Só que, devido à dureza dos nossos corações naquela época, Moisés, né, não poderia trazer informações mais claras do que ele viu que necessitaria. Então o que aconteceu? Ele colocou aí também outras informações, mas que serviam justamente para diminuir ou amenizar essa dureza, para modificar aquilo que acontecia devido a justamente esse endurecimento dos nossos corações. Então ele relatou que havia um Deus, certo? Mas seria um Deus, né, que traria para todos nós castigo, né? Castigava a partir do momento que nós fizéssemos algo errado, né? Um Deus vingativo. Para quê? Porque as pessoas temessem esse Deus. E a partir daí que houvesse, né, o temor, eles pudessem, né, justamente aceitar as orientações que viessem desse Deus. Então foi dessa forma que foi necessário que chegasse essa primeira informação. Isso é a primeira revelação. E recebemos depois, evidentemente, não poderia, né, ser diferente, a segunda revelação, né? Jesus, nosso irmão maior, né, veio, né, diretamente para que todos nós pudéssemos ter novas informações dentro das nossas condições, né? E aí, né, através da história que nós, né, temos aí, verdadeiramente encontramos, né, digamos assim, a certeza de que Jesus é a luz para todos nós. Então ele veio, né, complementar, né, as primeiras informações que nós tivemos. Ele não veio de forma alguma desdizer, né, aquilo que nós temos como informação. Ele vem complementar e realmente veio nos informar. Deus, né, o nosso Pai Celestial, mas ele veio nos mostrar não mais um Deus que nós temêssemos. Ele veio nos esclarecer que Deus é Pai, consequentemente Deus é amor. Então, na primeira revelação, devido à nossa necessidade, nós tivemos a orientação, digamos assim, tomamos essa orientação de forma que nós nos afastamos de Deus, né? Nós respeitávamos pelo temor e isso, consequentemente, nos afastava. Jesus veio o quê? Nos aproximar de Deus. A partir do momento que nós temos aquele Deus como um Deus que é Pai, um Deus que é amor, então veio nos aproximar, né, e trazer diversas outras informações
Ou seja, né, a partir do momento que Deus é amor, não poderíamos continuar mais, né, com aquela impressão, né, de que a morte era acabar, era o fim de tudo. Por quê? Se nós temos o entendimento que Deus é que justamente permitia isso, né? Não era algo de algum outro Deus. Deus é único. Então, consequentemente, é algo que Deus permitia, né? Que era necessário que acontecesse. Como muitos falam, né? A vontade de Deus, né? Então, Jesus veio esclarecer que de forma alguma, né, poderia ser da forma como nós entendíamos antes, né? Então, ele veio nos mostrar, certo, de que, né, precisaríamos mudar de pensamento, precisaríamos ter um novo entendimento. Então, ele, né, com a sua didática, né, sendo o nosso mestre, não poderia ser diferente, então ele veio trazer informações como essa aqui que nós encontramos em João, capítulo 14, né, versículo 1 a 3, em que ele nos diz o seguinte, logo no primeiro versículo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. Então vejamos, né? Claro, evidente, que Jesus não poderia trazer informações de forma que nós não tivéssemos condições de, né, entender. Então, muitas coisas ele não pôde nos dizer de maneira, né, tão clara. Mas ele veio trazer, né, a informação quando ele vem dizendo aqui: se assim fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Ou seja, se fosse o fim, né, de tudo, se a morte, né, fosse o finalizar a nossa existência, por que ele iria preparar um lugar para nós? Então ele estava dizendo ali, nos informando que nós continuamos a vida, né? E depois que eu me for, eu vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tornar-vos-ei para mim, para que lá onde eu estiver, estejais vós também, né? Então aqui, de maneira, né, maravilhosa, ele veio nos esclarecer que a vida continua, que nós continuamos, né, a viver. E um outro versículo de João, né, justamente no capítulo 10, versículo 10, nós encontramos ele fortalecendo ainda mais isso. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vejam só, né? Ele veio para que nós tivéssemos essa certeza da vida plena, certo? Da imortalidade dessa vida. Então nós começamos a entender dessa forma. Só que, evidentemente, nós continuamos a ter, digamos assim, conflitos com isso tudo. São novas informações, alguns entenderam, alguns começaram a acreditar, mas nem todos. E aí eu me lembrei de, quando a gente estava preparando aqui, né, estudando, verificando, eu me lembrei de um trecho de uma música de Frank Sinatra, né? O nosso grande cantor, que nós conhecemos, né? E ele diz o seguinte: só se vive uma vez, e a maneira como eu vivo, uma vez basta. Ou seja, Frank Sinatra está refletindo aqui o pensamento de muitas das pessoas que pensam que, né, só vivemos uma vez. E aí tá bom demais, o olhar é esse. Nada mais deve existir. Mesmo
tendo tido a oportunidade de vermos o ensinamento de Jesus, mas continuamos, às vezes, né, algumas pessoas a trazer esse pensamento. Né? Esse é um extremo. E tem um outro extremo. Aí me lembrei de uma outra música, de Engenheiro do Havaí, né? Em que o texto da música, o Engenheiro do Havaí, diz o seguinte: agora eu pago meus pecados por ter acreditado que só se vive uma vez. É quando nós começamos a entender, né, que há uma mensagem diferente dessa que ouvimos anterior, né? Que nós continuamos a viver, apesar, né, da morte, do fim do corpo físico, mas continuamos. Então vejamos, nós entendemos que a sociedade nos traz, né, e nós somos livres para isso, de pensarmos o que quisermos, da maneira como nós achamos correto. Então temos, né, esses dois extremos. As pessoas que não acreditam, que acreditam que não existe nada mais, né, além do que essa vida material. E tem um outro grupo que já acredita fielmente, com toda a certeza, de que existe a vida, né, após, né, a morte. Mas também tem um outro grupo que nós poderíamos dizer que essas pessoas estão no meio termo. Em alguns momentos acreditam que existe, né, vida, né, após a morte. Mas em outros momentos, por alguma razão qualquer, aí vem a descrença. É quando, né, vem a tristeza, como se não houvesse mais nada. Principalmente quando lembram, por exemplo, de entes queridos que já partiram e que não têm, digamos assim, nenhuma notícia, nenhuma informação, queriam rever, queriam ver novamente, mas não conseguem, não tem essa oportunidade. E aí ficam entre o crer e o descrer. Né? Então, digamos assim, nós temos esses três grupos, digamos assim, evidentemente, oscilando para mais ou para menos e tudo mais, enfim, que trazem, né, o pensamento sobre a questão, né, dessa informação, né, do que aconteceria depois da morte. E isso decorre desde o princípio, né, em que, como eu disse, as pessoas não sabiam de nada e começavam a inventar diversas coisas. Inclusive, digamos, aliando isso, né, à questão daquilo que viam. Né? Ou seja, nós temos ainda essa necessidade de nós, para acreditarmos, termos uma visão concreta daquilo. Né? Muitas vezes, quando é algo abstrato, que nós não vemos, não temos condições de enxergar, fica mais difícil de nós crermos. Por exemplo, há muito tempo atrás, antes de termos o desenvolvimento da ciência e tudo mais, evidentemente, as pessoas acreditavam que a Terra era plana. Né? Tínhamos esse pensamento anteriormente, que a Terra era plana, que quando nós olhamos para o horizonte, né, em que nós avistamos o mar até determinado ponto, e lá no horizonte não vemos mais nada, então o que se dizia? Que haveria ali, depois, né, dali, seria um abismo, em que se as pessoas fossem até lá, um barco, por exemplo, um navio, esse navio cairia nesse abismo, que seria um abismo sem fim. Né? As pessoas morreriam. Então se acreditava nisso. Né? Puramente porque nós não tínhamos uma visão do que estaria acontecendo após isso, evidentemente. Mas aí, inclusive, quando alguns cientistas, algumas pessoas que tiveram o dom maravilhoso, né, de poder de se sacrificar, estudar e aprenderam, e vieram com a informação, não, de forma alguma. Inclusive, o pensamento antes também é que a Terra era o centro do universo, tudo girava em torno da Terra. Então, quando vieram os cientistas nos informar de que não, a Terra não é o centro do universo, né, a Terra não é, né, plana e assim por diante, as pessoas não acreditaram, né? E julgaram que não seria dessa forma e tudo mais. Inclusive, evidentemente, grande parte dos religiosos, né? Achando que essas pessoas estavam contra, né, Deus, né? Porque achavam que essa informação era do próprio Deus, né? O formato e tudo mais, enfim. Então,
tudo isso fez com que as pessoas acreditassem, por exemplo, a questão do céu e do inferno. Então, por conta dessa visão que as pessoas tinham, o que começaram a acreditar? De que, né, o céu ficava em cima, já que a gente via, né, as nuvens, o céu, e era uma coisa tão bonita, então na realidade Deus só poderia estar aí, num lugar tão bonito. Enquanto que o inferno seria lá embaixo, lá naquele abismo. Então as pessoas cairiam no abismo e iriam justamente se encontrar com o diabo. Então era a visão que as pessoas tinham, né, procurando na sua imaginação algo, uma visão, um enxergar de algo concreto para trazer para a informação do abstrato. Então sabia-se que Deus existia, mas onde Deus vivia? Então, se a gente olhava para cima, né, via uma coisa tão bonita, o céu, aquela coisa estreita e tudo mais, achávamos que Deus, né, estaria vivendo justamente num lugar como esse. Então, consequentemente, Deus estava no céu, que era lá em cima, e o diabo estaria embaixo, que era, né, lá embaixo não sabia o que tem. Enfim, houve toda essa informação e essa crença automaticamente, né, fazendo que, né, as pessoas demorassem muito a ter a certeza de algo melhor e tudo mais. Então, a partir do momento que nós começamos a estudar melhor, a entender melhor, né, as informações que fomos recebendo, né, aquilo que Jesus veio nos ensinar, né, é que aí clareou, né, as nossas mentes. É quando veio justamente a terceira revelação, que foi, né, prometido por Jesus. Né? Jesus prometeu vir até nós um Consolador, né? O Consolador que, né, iria nos trazer as informações que ele não pôde nos dar naquela época. Né? Então nós tivemos a oportunidade de receber as informações, né, da espiritualidade, né, clareando por demais. Tanto é que nós, né, nos foi informado que a doutrina espírita nada mais é do que, né, o cristianismo redivivo, ou seja, nós estamos trazendo os ensinamentos de Jesus, né, mas esses ensinamentos de uma maneira mais clara, que nós pudéssemos entender. Então, e parte, né, logo no princípio, né, para que nós pudéssemos ter talvez a base para todo o entendimento na nossa jornada. Então, a pergunta primeira do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Todos nós, né, espíritas, geralmente, né, já conhecemos, mas repetindo, né, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: o que é Deus? E a resposta do Espírito de Verdade: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então vejam só, afirmar, né, aquilo que Jesus já nos disse, né, e completar mais ainda, né, a inteligência suprema, né, ou seja, nós não poderíamos, né, fazer comparações com aquilo que nós estamos a fazer, a realizar. Nós não poderíamos colocar sentimentos, né, nesse Deus, levar para Ele sentimentos que são nossos. Então Deus é acima de tudo e de todos. Né? Inteligência suprema, nada acontece dele que seja por acaso, que seja desnecessário, que seja para o nosso mal, que seja para nos fazer sofrer. Então, temos isso como base. Então, a partir daí, nós começamos a revisar aqueles conhecimentos que, porventura, tenha chegado até nós, que nos mostram um Deus diferente disso daqui. Inclusive, na questão da morte. Então, não poderia ser diferente. Jesus já nos trouxe a informação de que vivemos. Tanto é que, evidentemente, todas as religiões cristãs têm esse pensamento. Ou seja, nós continuamos, né,
a nossa vida depois que finda o corpo físico. Mas há diferenças de pensamento com relação, né, a forma como nós, né, digamos assim, vivenciamos, né, quando estamos lá, né, após o desencarne, né, após a morte. Então a doutrina espírita veio nos esclarecer, né, que nós continuamos a viver, né, e mais ainda, né, nos trazendo prova dessa existência. Né? Quando ele nos fala, né, a doutrina espírita vem nos trazer a comunicação, né, dos espíritos. Vejam só. Então, através da comunicação dos espíritos, né, ou seja, onde nós vamos receber as informações desses nossos entes queridos, de que eles estão bem, dando veracidade a essas informações a partir do momento que ele nos traz informações irrefutáveis de como eles viviam aqui, informações que só nós, parentes, conhecemos, né, no nosso dia a dia, ou seja, comprovando que realmente são esses nossos entes queridos que estão nos trazendo essa comunicação. Isso vem trazer um alívio tremendo para os nossos corações, né? Porque antes a dor era infindável, porque aquela, né, às vezes, né, antes, a certeza de que, né, não mais nos veremos, nunca mais, né? Apesar de, né, depois temos a informação de Jesus, de que a vida, mas nós começamos a modificar um pouco as suas informações, quando começamos a colocar essa questão, né, do céu e do inferno, ou seja, que eram locais, né, que eram para sempre, ou seja, vamos para o céu, ficaremos para sempre no céu, ou se vamos para o inferno, ficaremos para sempre no inferno. Isso ainda era fruto ou consequência do pensamento de que havia um Deus, mas um Deus vingativo. Ou seja, né, a gente erra, a gente erraria, faríamos coisas erradas, e Deus, para se vingar desses nossos erros, iria nos colocar no local de sofrimento para sempre. Então, isso a doutrina espírita veio nos esclarecer que não é cabível diante das informações que nós tivemos de Jesus e agora da espiritualidade, de que Deus, né, é amor, né, que não pode existir dessa forma. Nós não poderíamos conceber um Deus que é amor, em que coloca uma mãe, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma mãe que ao desencarnar, né, vai para o céu, né, diante do que ela fez, diante do amor que ela teve por seus filhos, e ver um dos seus filhos e viver, a partir daí, eternamente no inferno. Veja só, que céu seria para essa mãe, né? Viveu, né, a eternidade sabendo que seu filho está sofrendo. De forma alguma irá ser um céu para essa mãe. Então, como é que Deus iria fazer isso, né, para o seu filho, para a sua filha? Não, de forma alguma. Então nós começamos a entender melhor esse processo, né, do que vem a ser, né, esse outro lado. Então, a partir daí, nós recebemos as informações, né, da espiritualidade, nos dizendo, né, que a morte nada mais é do que uma passagem, né, que é um retorno à nossa verdadeira vida, né? Nós somos espíritos, estamos aqui somente tendo uma experiência material, mas retornaremos à nossa verdadeira vida, né? Ou seja, vamos para a nossa casa, né, no plano espiritual. Então, dessa forma que nós aliviamos o nosso coração, mas entendendo, nós espíritos, de forma alguma, com essas informações, né, entendemos que a espiritualidade está dizendo que a gente deve, né, digamos, desvalorizar, né,
esse momento difícil para todos nós. Não, pelo contrário, nós vamos respeitar e entender que realmente é uma dor que nós sentimos, mas não deve ser aquela dor, né, de desespero, né? Ou seja, vai ser aliviada a partir do momento que renasce em nós a esperança de que um dia nós iremos nos reencontrar, iremos sentir a saudade, vamos sentir justamente a dor da saudade, mas que graças a Deus é aliviado. E o tempo faz com que a gente possa, né, ir entendendo e prosseguindo a nossa jornada. E essa esperança é que nos faz felizes e, mais uma vez, né, reafirmando, realmente considerando esse Deus, né, esse nosso Pai, um Pai de amor. Né? E aí, né, nós nos lembramos que para não só termos essa certeza com relação a esse lado religioso, digamos assim, só para esse lado religioso, nós temos também um trabalho, né, uma oportunidade que algumas pessoas que se dedicam a estudar, a aprender, a desenvolver, né, experiências, e há muito tempo começou-se a olhar, um olhar bem cuidadoso sobre algumas informações que estavam chegando para nós, para trazer novos conteúdos, mas que não era dessa forma que nós vimos até agora. Eram informações que antes as pessoas não ligavam, mas um cientista chamado Ian Stevenson, que era um professor de uma universidade da Virgínia, dos Estados Unidos, ele começou a observar que algumas crianças traziam informações que, pelo que se entendia, não se tinha certeza justamente, eram informações de vivências passadas, que a maioria não acreditava, achava que a imaginação, sei lá como foi, enfim. Mas que esse cientista começou a observar e a estudar de forma científica, né? Realmente com testes e tudo mais. E aí começou a ver que não era como as pessoas falavam, não. Né? Que através de experiência, né? Eles procurando ver todos os detalhes, ele chegou à conclusão de que realmente havia uma verdade, que realmente essas pessoas que tinham esse dom, digamos assim, estavam falando a verdade. Isso cientificamente provado. Então ele escreveu diversos livros, né, contando essas histórias, contando detalhes de por que eles acreditavam, né, nessas informações. E até trazemos aqui um desses casos, para que a gente possa entender que as informações estão aqui para todos nós, né? E não só no campo religioso, mas naquilo que nós temos, que as pessoas têm de sagrado, que é a parte científica, que realmente há comprovação. Então, tem um caso bem interessante, que é de uma menina, Shanti Dev. Shanti Dev foi uma jovem que nasceu na Índia, no dia 11 de dezembro de 1926. No início, os pais ficaram intrigados porque ela não desenvolveu inicialmente a fala. Até os 3 anos e pouco ela não falava nada. E, geralmente as crianças já estão bem desenvolvidas nesse aspecto. Mas que aos 4 anos, de repente, ela começou a falar. Mas o interessante é que as suas primeiras palavras foi a seguinte: essa não é minha casa. Os pais ficaram intrigados. Como assim? Não é a sua casa? E aí ela começou a descrever de maneira espantosa onde ela vivia. E o lugar que ela descreveu
estava a 126 quilômetros da casa dos seus pais, certo? É uma casa que era em outra cidade. E aí ela começou, e não mais parou, ela começou a falar também que tinha um marido e um filho que viviam nessa outra cidade. Ela começou a falar que nessa casa ela fazia muitos doces, ela gostava de fazer muitos doces, falava sobre os vestidos, né, de maneira, né, bem descritiva, falava de maneira exata do que ela vestia, como ela vestia e tudo mais. E ela complementou dizendo que havia falecido 10 dias depois do nascimento do seu filho. Vejam só. E ainda mais, é interessante, ela descreveu o seu marido. Um dos detalhes que ela falou é que seu marido tinha uma verruga na bochecha esquerda dele. Vejam só, usava óculos, né? Descreveu totalmente o formato que ele tinha. Vejam só, uma criança, né, de 4 anos, né, 4, 5 anos, que estava fazendo isso. Não tinha conhecimento nenhum, não era algo, né, que ela tinha aprendido, que ela soubesse. 4 anos não sabia nada. Não tinha viajado, não tinha conhecimento, nada, não tinha saído da sua cidade, do seu bairro, nada. É interessante, né? Então, uma das coisas que os cientistas falam é que justamente uma das coisas que comprovam que a veracidade é que essas revelações são revelações espontâneas, né? Justamente, crianças a partir de 2 anos já descrevem determinadas coisas como essa. E continuando. Então, todo mundo ficou impressionado. Ela foi, né, levada para a escola e o professor dela também ficava impressionado, porque ela, de maneira bem natural, né, ela não sabia o quanto era impressionante o que ela falava. Ela falava como se fosse, né, as coisas que ela vivenciava ali naquela época, seja lá como for. Então, um professor que, né, estava no colégio onde ela foi matriculado, realmente ficou muito impressionado. E o que aconteceu? Num determinado período, né, lá da sua vida, ele teve a chance de ir para a cidade onde a menina falava que estava lá, né, a casa onde era dela. Né? Então, ele lá chegando nessa cidade, ele foi, né, procurar ver os dados, né, que ela tinha falado. Inclusive, aliás, eu até esqueci de falar antes, ela também descreveu com todos os detalhes o local onde o marido dela tinha uma loja de roupas. E foi aí que o professor dela, na cidade, procurando ver, né, pelo detalhe que ela tinha dado, chegar e realmente encontrou a loja que ela dizia que era do marido dela. E aí chegando, evidentemente, ele não chegou e contou essa história toda, mas perguntou, né, começou a conversar com ele, e num determinado momento perguntou, e o senhor casado, e sua esposa? Aí ele falou que a esposa dele havia falecido e justamente 10 dias depois do nascimento do seu filho. Bom, aí já foi suficiente para que o professor começasse a comprovar, ele acreditar que realmente a menina estava falando, né, sobre uma vida passada, né, uma vivência passada. E aí, conversando, né, viu outros detalhes, enfim. Depois convenceu, né, falou do que tinha acontecido e convenceu, né, a esse senhor de irem para a cidade onde vivia essa menina. Chegando lá, esse professor fez o seguinte, não disse de imediato quem era esse senhor. E de uma certa forma, né, modificou um pouco, né, tentou colocar uma diferença, né, naquele senhor. E ele chegou informando, dizendo que esse seria o irmão dele, que vivia em outra cidade, que veio visitar ele. Mas não, a menina não caiu nisso. A menina, assim que viu esse senhor, disse que era o marido dela. Vejam só, né? E a partir daí,
foram conversar todos, né? O professor, os pais, e ouvir da menina mais histórias. Nesse momento é como se estar ela, né, na frente do marido fez com que ela, né, a mente dela revelasse novas coisas. Então ela começou a descrever quais as cirurgias que ela tinha, né, passado, principalmente as cirurgias que ela sofreu antes do falecimento, que foram, né, muitas, ela sofreu bastante. E ela descreveu com detalhes cada uma das cirurgias. Né? Todos ficaram impressionados. E aí ela fez uma pergunta para o seu marido. Né? Então ela perguntou: você se casou de novo? E o marido dela informou que sim. Nesse momento ela falou, veja uma criança falando isso, ela falou: como é que você foi fazer isso? Nós nos, né, comprometemos a não casar se um de nós morrêssemos. Eita! E nesse momento foi quando o marido dela realmente disse que essa criança era a reencarnação da sua esposa, porque ninguém sabia da promessa que eles tinham feito entre si, de que ao desencarnar um deles, o outro não se casaria nunca mais. Vejam só, muito interessante. E continua, né? Muitas coisas aconteceram. Esse caso ficou muito conhecido lá na Índia, inclusive, né, na época, Gandhi ainda estava, né, encarnado, e aí chegou aos ouvidos de Gandhi. E Gandhi foi, né, conhecer essa menina. E Gandhi, famoso, conhecido, né? Muitas pessoas foram acompanhando Gandhi, repórter e tudo mais. Na ocasião, quando Gandhi conheceu a menina, ele sugeriu, né, que fossem para a cidade, né, onde a menina disse que tinha vivido. E foram, né? Foram de trem, né? Era o meio de transporte mais, né, comum naquela ocasião. E ao chegar na estação, na cidade onde ela havia vivido, ao descer, uma multidão, todo mundo sabia, houve a comunicação que Gandhi iria fazer uma visita àquela cidade, e foram muitas pessoas, né, receber, né, essa comitiva. E entre tantas pessoas, assim que a menina desceu do trem, ela reconheceu, mesmo tendo uma multidão, no meio dessa multidão, uma pessoa. E ela se dirigiu a essa pessoa e disse para Gandhi que esse senhor era o seu cunhado, ou seja, o irmão do seu marido. Sem ninguém ter dito nada, ela reconheceu. E depois ela foi, né? As pessoas, né, tomaram um táxi, né, um carro, e ela foi descrevendo para o motorista para onde o motorista deveria se dirigir. E ela encaminhou todos para a casa que ela dizia que era a sua casa, sem nunca ter ido a essa cidade. Chegando nessa casa, assim que ela desceu, ela foi lá e pediu a bênção a um senhor. E nesse momento ela disse para, né, as pessoas que estavam lá, a Gandhi, que esse senhor era o seu sogro. E ela acertou tudo. Entrando dentro de casa, ela começou a informar a todos o que era cada coisa, onde ficavam as coisas que ela usava, inclusive um local secreto onde ela guardava o seu dinheiro. Ou seja, não tinha como essa criança saber de todos esses detalhes. Não tinha. Por mais que talvez alguém tivesse chegado, ter dito, inventado, falado para ela, mas uma criança não tinha como ter, né, decorado, né, tantas informações. Tudo certo. Então, a partir daí, né, as pessoas realmente consideraram que ali estava uma prova da reencarnação. Ian Stevenson realmente também foi ver esse caso e ele mesmo também colocou em seus livros que era um caso que comprovava a reencarnação. E um cientista, né, que conhecia, né, Ian, ele disse na hora, quando viu a história, disse não, que foi inventado, que era mentira.
Aí só que ele fazia a sua própria, né, investigação, e no final da investigação, esse que dizia que era mentira, teve que dar a mão palmatória e disse que também que era verdade. Ele não teve como, né, comprovar que era mentira. Não teve. Então vejamos, a partir do momento que cientificamente se comprova que há uma reencarnação, que há uma vivência, né, de uma vida passada, automaticamente se comprova que continuamos a nossa vida após morte. Continuamos, né, na nossa, né, jornada mesmo, né, acontecendo, né, a morte. Ou seja, nós começamos a entender que a morte nada mais é do que uma passagem, né? Não poderia ser diferente a partir do momento, né, que nós entendemos que Deus, né, é esse amor, né? E aí, né, né, digamos assim, estamos chegando já quase ao final, mas chegarmos e começarmos a refletir o seguinte, e para nós, né, entendemos, né, temos as informações de que existe a vida, de que, né, nós continuamos, mas o que isso representa na nossa vida, lá no fundo dos nossos corações? Qual é o sentimento que nós trazemos para nós? Qual é o ensinamento que nós trazemos para a nossa vida a partir do momento que nos lembramos mais ainda com relação a isso? Ou pelo menos começamos a ter um olhar diferente com relação a isso. Qual o sentimento que chega para nós quando nos lembramos da morte? Porque em muitas ocasiões, antes, sem termos essas informações, para nós a morte era uma coisa terrível. Muitas pessoas, inclusive, não gostavam, não falavam de morte. Não sei vocês, mas eu sou de uma época, não é tão longa assim não, viu? Mas que quando havia, né, digamos assim, né, o desencarne de um parente nosso, de uma pessoa, né, querida, enfim, a gente se vestia de preto, né, o luto, né, tínhamos que nos vestir de preto. E no dia de finados também, todo mundo, né, ficava contrito, era uma coisa bem pesada, triste. Inclusive eu me lembro que minha mãe cobria a televisão com um pano preto. Eu não sei vocês se passaram por isso, mas cobria-se, porque não podíamos ligar o rádio, a televisão não podia ser ligada, nós não poderíamos rir, demonstrar alegria. Era algo muito pesado, algo que mexia com a gente, era muito ruim. Então era algo, né, que nos fazia, talvez até aquele pensamento que Deus queria o nosso sofrimento, que a gente teria que sofrer. E não é por aí, né? Então, vamos ver se o nosso pensamento é o pensamento do nosso irmão Mozart Cataldi de Couto. Ele fez uma poesia, né, uma mensagem, intitulada A Morte. Eu achei bem interessante. Que ele diz o seguinte: pode existir coisa melhor que a morte? Não. A morte é a própria continuação da vida. É o fim de uma etapa, de certo modo, cumprida. É uma bênção para os que carregam sofrimentos atrozes. Alívio aos que perderam ou nasceram sem a luz dos olhos. Socorro aos cansados e oprimidos. Água viva para os necessitados de sede e de paz. Oportunidade para o maior conhecimento de nós mesmos. Algema que se parte liberando o ego intrínseco e multimilenário à procura do ápice, a eternidade. Nascemos, morremos, renascemos, aprendemos, influenciamos, somos influenciados. Procuramos a libertação e só encontramos na morte, elo de paz
que nos conduz ao ciclo maravilhoso e sublime das reencarnações sucessivas que o Senhor dos mundos nos oferece como prova de sua paciência e amor, esperando que cada um construa por si só o seu ponto de apoio neste extraordinário vendaval de aprendizado que é o universo. Vejam só. Então, ele nos mostra um olhar diferente da morte. A morte é uma oportunidade em que nós temos de ir, né, e voltar, né, idas e vindas, num aprendizado constante, que Deus, né, nos deu essa maravilhosa oportunidade. Aprendizado para crescermos, para melhorarmos, para amarmos. Agora, é importante nós, né, entendermos que se, né, de certa forma, realmente há uma separação, a única coisa que vai nos manter unidos e fazer com que essa separação seja, né, diminuída e praticamente não existir, só uma separação física, é o amor. Né? É o amor que temos uns para com outros, né? É o sentimento. Então, se nós sentimos falta do nosso ente querido, entendamos que amanhã, no dia de finados, nós vamos nos aproximar deles a partir do momento que nós amamos, a partir do momento que nós colocamos, né, em nossos corações um sentimento vivo, né, perene desse amor. Então, amando, nós vamos nos aproximar desse nosso ente querido. E pode ser em qualquer lugar. Respeitamos para aqueles que vão para o cemitério, porque fisicamente é o último local que nós, digamos assim, o vimos. Mas que em qualquer lugar onde nós estejamos amanhã, né, não precisa ser, se nós não podemos ir ao cemitério, mas que nós entendamos que claramente em nossas casas, em qualquer lugar, a partir do momento que colocamos o nosso coração, né, envolvido pelo amor, estaremos próximos desse ente querido. Né? Esse é o caminho, né? Essa é a maneira de nós estarmos juntos. Fisicamente estamos só por um momento, e através do amor estamos juntos pela eternidade. Essa é a certeza que faz com que tenhamos a esperança, que tenhamos a certeza que nosso Pai nos ama e muito, e que Ele quer o nosso bem. O nosso sofrimento eterno não existe. Existe enquanto nós estamos caminhando, né? Nos preparando, nos organizando, aprendendo, desenvolvendo. Enquanto a gente não aprender definitivamente, aí a gente vai, né, sofrendo um pouquinho, mas, né, o amor está, né, cada vez mais forte a partir do momento que a gente caminha para Deus. Né? Então esse é o convite que Deus nos faz, a espiritualidade, a doutrina espírita, né? As religiões cristãs sempre estão a trazer esse convite para todos nós. Vamos amar, principalmente encarnado. Né? Se a gente, né, sente, né, essa separação momentânea, né, pelo menos fisicamente, dos nossos entes queridos, ao mesmo tempo, amanhã, uma reflexão também para aqueles que estão vivos materialmente falando. Vamos amar o nosso pai e a nossa mãe, que ainda se encontram conosco fisicamente, aos nossos filhos, porque é agora, nesse momento, enquanto estamos encarnados juntos, é que a gente vai dizer: eu te amo, eu preciso de você, que bom que Deus permitiu que a gente estivesse junto. E é dessa forma que vai nos fortalecer para que um amanhã, em que ou nós partimos primeiro, ou o nosso ente querido parta primeiro, pelo menos nós vamos estar com o nosso coração aliviado, porque fizemos a nossa parte, nós abrimos o nosso coração e o envolvemos no nosso amor, num abraço que deve ser aquele abraço forte, né? Constante, todos os dias. Vamos abraçar mais os nossos entes queridos, vamos dizer que amamos, que com certeza isso vai ser um alívio para os nossos corações. Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ilumine, né? Nos faça cada vez mais fortes e que nos fazemos fortes, né? A partir do momento em que, né, trazemos esse amor para os nossos corações.
obrigado, né? Aldenora, obrigado aos nossos amigos, né? Jails, que está aqui, que Deus o abençoe, né? E tantos outros, né? Que aí às vezes eu não pude ver, né? Quem estava aqui, mas agradeço por demais aqueles que vieram, estão aqui em pensamento, em comunhão de sentimento. Que Deus abençoe, nos abençoe a todos, né? Nos fortalecendo cada vez mais. Obrigado ao Seno, né? Centro Espírita 9 de Outubro, por essa oportunidade. E vamos, né, agradecer ao nosso Pai Celestial, né, nesse momento maravilhoso. Obrigado. Gratidão, ó Pai. Gratidão por ser cada vez mais, né, o amor em nossa vida. Por estar sempre conosco, em todos os momentos. A cada segundo na nossa vida está ligado a todos nós, né, através desse fio eterno que é o amor. Rogamos tuas bênçãos, Senhor, para nós que ainda não entendemos e muitas vezes não aceitamos esse amor. Rogamos tuas bênçãos, Senhor, para que nós possamos receber sempre essa claridade desses ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que é luz em nossas vidas, que é esperança. Rogamos tuas bênçãos, Senhor, para todos os nossos irmãos, entes queridos, que já retornaram à pátria espiritual. Que Deus possa fortalecer sempre, né, o coração de todos eles. E que nós possamos, né, cada vez mais com essa esperança, né, nos ligarmos a Ele e em breve estarmos, né, os abraçando, né, e continuarmos juntos a nossa jornada. Abençoa essas criaturas que ainda não entenderam os ensinamentos do Mestre Jesus. Aqueles que muitas vezes estão desesperançosos. Aqueles que estão sentindo uma dor tremenda por acharem que perderam os seus, né, entes queridos, que nunca mais o verão. Que eles possam um dia realmente ter essa luz bendita, né, a aliviar os seus corações, de sabermos e termos a esperança de que vamos nos encontrar todos nós. Então, certo da presença amiga, né, dos nossos companheiros, guias e mentores, agradecidos a Deus que nós, né, finalizamos mais uma live. Muita paz, muitas bênçãos aos seus lares. Obrigado, Aldenora. Obrigado, amigos, companheiros, né? Até a próxima. Que Deus traga, né, muitas bênçãos, né, no restante da semana, no restante dos nossos dias. Muita paz a todos. Um abraço bem apertado em todos vocês.